Eu tenho a honra de receber em nossos estúdios o ex-ministro do Trabalho e Emprego do governo Dilma, presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Ele nasceu em Campinas, é professor, político, foi deputado federal, ocupou por 5 anos o Ministério do Trabalho e hoje veio ao Acre para prestigiar a inauguração da nova sede do partido no estado, fazer reuniões importantes com lideranças do PDT, inclusive com o deputado Luiz Tchê, que pode inclusive ser pré-candidato ao governo do estado. A gente vai saber isso nessa conversa com o presidente Lupe aqui. E é claro, do futuro do PDT no governo Dilma. Vai apoiar a reeleição da presidente ou, como quer o senador Pedro Táxi, que está doido para ser governador do Mato Grosso, partir para o lado da oposição e apoiar Aécio Neves? Carlos Lupe é nosso convidado, nos responde tudo isso. Ministro, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer recebê-lo no nosso Gazeta Entrevista. Prazer meu. Como foi a reunião com o governador Tião Viana? Foi muito boa. O nosso governador é um amigo, Tião Viana, há muitos anos, né? Foi já presidente do Senado, tem uma relação amistosa de muitos anos com ele, na minha opinião, um dos melhores governadores da história do estado do Acre, e fomos conversar um pouco sobre o nosso futuro. O PDT precisa ter um prestigiamento maior, um fortalecimento das suas lideranças, né? Já respondendo a tua pergunta sobre a questão do Tchê, nós estamos apelando para que ele seja nosso candidato a deputado federal. Você, mais do que ninguém, pela sua experiência, pelo teu prestígio, pelo teu conhecimento, sabe que é a partir da eleição do deputado federal que o partido marca a sua existência no estado, né? Porque o deputado federal é o ente que faz a ligação entre a unidade federativa, a União, e o estado. É ele que traz os benefícios, ele que luta pelo seu estado, né? E, obviamente, para o partido é importantíssimo pelo fundo partidário, tempo de TV e outras coisas. Tempo, fundo e mais do que isso, a existência do partido. Nós somos um partido que tem 34 anos de vida, não são 34 dias. Partido que é originário das lutas sociais que passaram por Getúlio Vargas, que passaram por João Goulart, por Alberto Pasqualini e, desde a sua fundação em 1980, pela sua maior liderança, que foi Leonel Brizola. Tem mais de 30 partidos no Brasil, mas eu costumo dizer que nós não somos melhor nem pior, mas apenas diferentes. E a nossa diferença é desse compromisso histórico que nós temos de ter um lado que é o lado do trabalhador e a prioridade absoluta na educação, que, como falava o saudoso professor Darcy Ribeiro, a dali educação que liberta. Liberta o povo, liberta corações, liberta a mente. Então eu estou muito convencido, e foi essa conversa com o governador Tião Viana, da eleição do nosso companheiro Tchê. O governador apresentou o seu apoio a essa pré-candidatura de Luiz Tchê à Câmara Federal e disse de que maneira vai ajudá-lo? Ele assumiu o compromisso de viabilizar a sua eleição. Ele, numa avaliação, acha que a nominata, a chapa, a coligação que ele faz é que traz maior viabilidade para a eleição do Tchê e ficou junto com o Tchê, a palavra final será dada pelo Tchê, que é o presidente estadual, e eu vim aqui para prestigiá-lo, para dizer da nossa confiança total na sua liderança. É através dessa conversa que ele vai ter ao longo dos próximos dias com o governador que se configurará ou não o apoio à sua candidatura. Quais são as pretensões do PDT para estas eleições de 2014 no Brasil? O partido hoje conta com 17 deputados. 19 deputados federais. Andou perdendo algumas lideranças. Deixamos 27. Exatamente. Solidariedade, PROS e outros partidos nesse processo esdrúxulo da política brasileira, que são as janelas de transferência, que o senhor usa até um termo interessante. Traição consentida. Traição temporária consentida. Olha só. Porque é gozado isso, Alan. Você, se tem um partido como o nosso, e eu não julgo ninguém, por isso não gosto de ser julgado. Quem julga é só um, Jesus Cristo. Ele é o Pai de todos nós. Todos nós somos pecadores, né? Então, eu não julgo, mas eu pergunto, como é que um partido que tem 30 anos de existência, muita gente gostando, muita gente não gostando, com acerto, com os erros, pode, se você é deputado federal, vir para o meu partido, você perde o mandato, porque como o partido já existe, você não pode se transferir. Mas se amanhã eu fundo um partido com meia dúzia de amigos, com grandes patrocínios para que esse partido tenha tempo de televisão
e recurso financeiro para fazer negociatas e não negociações, você pode ir e não perde o mandato. Então, é a lei da meia fidelidade. Pode para um, não pode para outro. Nós perdemos, mas não sei se perdemos, com sinceridade. Porque a gente não perde aquilo que nunca foi nosso. Quem sai não tem convicções. Quem sai nesse projeto de uma aventura é porque não tem convicções, eu estou convencido disso. E eu estou aqui no ar, como estou visitando, saio daqui, vou para Roraima, vou para Manaus, depois estou visitando o Paraná, estou viajando o Brasil todo, justamente para configurar a nossa nominata de federal, mas sempre em cima de causa. Tem metas? O PDT tem uma meta? Vamos eleger tantos deputados federais. Eu tenho trabalhado, eu estou me dedicando, desde que eu saí do Ministério em dezembro de 2011, como presidente do partido, a organizar o partido de cada estado da federação. A nossa meta é no mínimo 35 e o limite máximo entre 35 e 40 deputados federais. Uma meta ousada. É, por isso mesmo, porque a vida tem que ser ousada. O pequeno tem que ousar ser grande, senão morre pequeno. E para o Senado? Nós aqui estamos fazendo nessa eleição de 4 a 5 senadores. Alguns vão renovar mandato. É o caso do senador Arcigur Gás, aqui em Rondônia. O João Duval, lá na Bahia, por questões de saúde, não será candidato. Mas vamos ter o Lazier, que é um nome muito reconhecido lá no Rio Grande do Sul, um apresentador de televisão também, há muitos anos como candidato ao Senado. Provavelmente o Marcelo Nilo, lá na Bahia, que é o presidente da Assembleia, poderá ser candidato ao Senado. E temos outros nomes em vários estados que a gente acredita que faça de 4 a 5 senadores. Ainda para a gente fechar esse assunto, deputado Luiz Tchê, em não se configurando o apoio do governador Tião Viana à pré-candidatura de Tchê, nos moldes que o PDT assim deseja, é possível que o deputado venha apresentar o seu nome para o governo do estado do Acre? Aí nós vamos estudar todas as possibilidades. Me procurou lá em Brasília o deputado Bittar, junto com também Márcio deputado Bittar, do PSDB. Que é candidato ao Senado, também deputado federal. Gladson Cameli. Também colocando a possibilidade de uma aliança. Eu não fechei a porta, porque eu não posso receber na minha casa ninguém e ser mal educado e não abrir esse diálogo, né? E é uma possibilidade também. O Tchê agora vai com os demais companheiros. Nós temos uma excelente nominata de deputados estaduais, com boas possibilidades. Acreditamos que possamos fazer aí 3 deputados estaduais. E, dependendo dessas conversações, a primeira opção é estar com o governador Tião Viana, já que nós somos da base. A segunda é poder ter um apoio a outra candidatura ou a própria candidatura. Muito bem. Um episódio marcante, quando o senhor era ministro do Trabalho, quando começaram a surgir as denúncias dos convênios com ONGs na sua gestão, o senhor chegou a dizer que duvidava que a presidente Dilma lhe tirasse do ministério. E num determinado momento, a então ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ela disse, se contenha, ministro. O senhor disse, Dilma, eu te amo. Como é que foi aquele episódio, ministro? Eu sou, você já falou no início, eu sou nascido em Campinas, mas eu estou no Rio por paixão. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, eu tenho 3 filhos, já tenho 2 netos no Rio de Janeiro. Eu digo que o Rio é meu remédio. Eu vou para o Rio, curo de qualquer dor, porque eu sou apaixonado pelo Rio. E o carioca tem esse estilo que eu sou extrovertido, eu sou brincalhão. E eu não tenho grandes maldades, eu trabalho com meu coração limpo. Eu digo sempre que mão limpa é fácil, passa sabão, ela fica limpa. Rosto limpo é fácil, lava. Coração não. Ou a gente tem ele limpo, ou a gente tem ele aberto, ou a gente não tem. E eu falei, no tempo que eu falei, até com a imprensa toda lá brincando, muitas denúncias. Você imagina uma coisa, o Ministério do Trabalho tem 27 superintendentes em todo o Brasil, mais de 300 agências, mais de 500 convênios com municípios. Participaram dos convênios mais de 800 instituições não governamentais, e Sistema S, e prefeituras. Como a gente pega desses 800 convênios, 30, 40, que são denunciados, que alguém denuncia, porque a merenda não foi aquela que estava estabelecida. O curso profissionalizante não tinha aquele número. Não tinha Aí você pega, é da humanidade. Eu digo sempre o seguinte, morte da primeira página de jornal, nascimento, nem rabeira, nem nas entrelinhas, porque da humanidade, todo mundo quer sangue, as pessoas parecem que têm paixão pela desgraça. Quando acontece alguma instituição ou alguém que faz alguma coisa errada, está de destaque. Você acha que o ministro de Estado pode ter controle sobre o que acontece em Piracicaba, num convênio, feito por uma instituição diferente que eu nunca vi na minha vida? Então, tanto é verdade, irmão, que eu tenho, repito, 34 anos de vida pública no mesmo partido. Eu não tenho processo. O senhor chegou a demitir Alexandre Anderson, se eu não me engano, que era seu assessor. Foi para fazer investigado, depois ele voltou porque o próprio AGU considerou ele inocente.
Não tem um processo, olha só que coisa. Cria-se, isso, o Brasil está assim. Né? Vamos criar. Olha, o Alan tem denúncias, tem indícios de que ele tem cabelo branco. Aí vamos abrir uma CPI sobre os cabelos brancos do Alan. E tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber investigar com parcimônia. Tem que pagar de atirar pedra, irmão. É tão fácil atirar pedra e esquecer do seu telhado de vidro. Então, eu penso que a sociedade... O senhor foi injustiçado naquele período pela Comissão de Ética da Presidência da República? Eu não considero injustiçado, eu considero que teve aí muita armação política. Quem armou para o senhor? Irmão, se eu soubesse, eu tinha denunciado. Mas é tanta gente, porque você mexe com muito interesse. Amigo, se hoje é apresentador de um canal que é um líder de audiência no Estado, que você tem boa aparência, bem casado, que tem projeção, você está ganhando inimigo de graça. Quantos não gostariam de estar no teu lugar? Sentando na tua cadeira, tendo o teu prestígio. Você querendo ou não. É a mesma coisa quando você senta na cadeira de ministro de Estado. São 30 entre 200 milhões de brasileiros. No mínimo 199.970 queriam estar no teu lugar. Então isso gera incompreensões, tem erros, né? Porque eu tenho um estilo muito espontâneo, eu falo o que penso. Nisso que você falou, sabe o que eu falei com toda a imprensa ali? Olha, eu sou pesadão. Para me abater, nem a bala. O senhor falou isso mesmo. Falei exatamente, eu tenho memória. Falei exatamente. Mas falei rindo, brincando, mexendo, me fazendo uma brincadeira com o meu corpo, porque eu sou meio pesadão mesmo. Eu como bem, né? É a herança, aquele que quando a gente não comeu na infância, era pão com salsicha e olhe lá. Então nessa fase eu armadura que tem um pouquinho de condição, eu como aquilo que eu não comi na minha infância. Aí depois, como vieram muita provocação disso, aí o repórter disse assim, o que você diria para Dilma? E Dilma, eu te amo. Aí... o amor vira chacota, quer dizer, amar é pecado. O ódio é valorizado. É essa a sociedade. Gente, eu vou dar uma paradinha para o intervalo, volto para o segundo bloco com o ex-ministro Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, para a gente falar também do partido em plano nacional. O PDT analisa a possibilidade de atuar como parceiro da presidente Dilma, mantendo-se na base aliada, ou, possivelmente, migrar para a oposição e apoiar o Aécio Neves, o Eduardo Campos, que inclusive já tem um apoio de Marina. Carlos Lupe nos fala sobre isso logo após o intervalo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Até já.